Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar conosco neste momento, nos envolvendo, nos dando a serenidade, a tranquilidade que tanto necessitamos para compreendermos o Evangelho da noite de hoje. Que assim então possamos invocar a proteção, o amparo dos nossos mentores, dos mentores da Casa do Caminho. Hoje falaremos do capítulo 23, Estranha Moral, itens 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esse capítulo 23 é muito interessante, intitulado Estranha Moral, porque ele tem alguns tópicos do Evangelho. Por exemplo, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. No primeiro momento, observando esses títulos, achamos um tanto quanto estranho. Nosso mestre, que tanto prega a paz, a fraternidade, o amor, a piedade filial, muitas vezes, através dessas lições, através das mensagens, nós, se pegarmos ao pé da letra, achamos que não tem nada a ver com a mensagem do Cristo. Mas lembremos que Jesus se valia de todas as oportunidades para nos passar ensinamentos. Eu vou ler essa passagem do Evangelho, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e vamos fazer algumas considerações a respeito. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Pois então, como nós estávamos conversando a respeito, é um tanto quanto estranho Jesus dar esse conselho, advertir esse jovem para que não cumpra a sua atividade, a sua condição filial de sepultar o seu pai, que acaba de falecer. É necessário que nós nos aprofundemos um pouco nesse tema e busquemos o ensinamento que está por trás dessas palavras. Que nós precisamos compreender um pouco mais do sentido da vida espiritual para perceber o conteúdo dessa passagem. A verdadeira vida, a vida espiritual. Sabemos que aqui na Terra estamos por um breve momento, uma passagem apenas, e que a Terra é uma escola bendita, em que nós consolidamos aprendizados, vivenciamos várias experiências, conseguimos granjear valores espirituais, intelectuais e morais, evoluindo, permitindo que nós conquistemos valores. Mas, na verdade, a Terra é um momento apenas do espírito, um momento muito fugaz das nossas existências, uma vez que somos espíritos imortais e que vivenciamos muitas reencarnações. Nós temos que aprender, nós temos que evoluir. E muitas vezes necessitamos de mais de uma encarnação, com certeza necessitamos de várias encarnações, porque temos muito a aprender, muito ainda a conquistar, nos valores que necessitamos. E o Evangelho de Jesus nos traz muitos ensinamentos, o caminho que necessitamos percorrer, a forma que devemos conduzir nossas vidas para que cheguemos a conquistar esses valores que tanto necessitamos. E Jesus faz o convite a esse jovem, pois ele identifica nesse jovem já as condições necessárias para que ele possa segui-lo na sua tarefa de evangelização, de iluminação. No entanto, esse jovem diz a Jesus que precisa primeiro cuidar do sepultamento de seu pai. Quando nós falamos da questão de sepultar, nós sabemos que, devido ao desencarne, o espírito se separa da matéria e que aquele corpo ali volta à natureza, num processo de decomposição das suas substâncias orgânicas, para que cumpra o seu ciclo e renove e sirva de
de material para a execução, para a criação de novos corpos, para a criação de outros organismos vivos. Enquanto o espírito se liberta desse corpo físico e segue para o plano espiritual. Nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Muitas vezes nós acabamos nos equivocando em nossas existências, pois colocamos valores em algo que é puramente material. Quantos de nós não vivenciamos a existência simplesmente à busca de conquistas de bens materiais, de posições de destaque, de status? Somos verdadeiros, vamos dizer, mortos-vivos, porque buscamos a realização, a satisfação em coisas que são materiais, que são voláteis e que, quando nós desencarnamos, vão ficar no plano terrestre. Enquanto nós deveríamos buscar os valores do espírito, aqueles valores que não são roubados pelos ladrões e que nós carregamos conosco para a eternidade. As conquistas morais, nossa evolução espiritual. É necessário que nós aproveitemos as nossas existências para granjearmos, através da fraternidade, da caridade, do amor, desses sentimentos tão maravilhosos que o Mestre pregou, exemplificou e nos exortou a possuir, a fazer, para que nós consigamos conquistar a evolução que tanto almejamos. Quantas famílias muitas vezes se digladiam por questões monetárias, por questões financeiras, por conta de patrimônios que granjearam. Muitas vezes, quando um chefe de família acaba desencarnando, seu espírito presencia uma verdadeira guerra entre seus familiares por conta dos bens materiais. É necessário que busquemos o nosso conforto material através do nosso trabalho honesto e assim também colaboremos com o progresso material do nosso mundo, o nosso progresso material. Isso nos é lícito. No entanto, é preciso deixar bem claro quem se utiliza de quem. Nós utilizamos os recursos materiais para a nossa subsistência e não nos escravizamos a ele? Ou os recursos materiais são tão importantes para nós, eles nos dominam de tal maneira que somos escravos, verdadeiramente escravos, para conquistá-los, para cada vez mais querermos amelharmos valores, propriedades, bens materiais. Bens estes que, quando partirmos do planeta, permanecerão na Terra, que são meros empréstimos para a nossa utilização momentânea na existência terrestre. Se o Mestre hoje chegasse até você e o convidasse a segui-lo, qual seria a sua atitude? Pois eu digo que ele já o fez. E ele nos faz esse convite sempre. Várias são as oportunidades que temos em nossas vidas de atendermos a esse chamado. Então estejamos atentos, que nós possamos aproveitar as oportunidades que chegam até nós na prática do bem, da caridade, que não percamos tempo, pois o momento é agora, o convite é perene, é a todo instante. Que nós possamos dar o valor adequado às questões materiais e que possamos buscar a vida espiritual, os valores espirituais acima de tudo. Pois, meus irmãos, essa é a verdadeira vida. Essa é a mensagem da noite de hoje, a mensagem do Evangelho. Que nós possamos então compreender aquilo que nós necessitamos valorizar em primeiro plano. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco na noite de hoje e ao longo do resto da semana. Que assim seja. Graças a Deus.